Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos à comunidade espírita Cabachútil. E antes da oração e da palestra, vamos para alguns recados. A direção da comunidade espírita Cabachútil convida todos nós a ver ali no fundo, ali no painel, tem algumas artes que o pessoal fez com todo carinho, objetos artesanais, guardanapos, e eles estão sendo vendidos para então arrecadar o dinheiro e ajudar o projeto que o Edo Mariani realiza com os pais e os filhos. Então, todo o dinheiro vai ser revertido desses artesanatos para o projeto das crianças no Edo Mariani. Então, vamos já falar da palestra do dia 17/12, na semana que vem. O tema é Apacenta as minhas ovelhas, e a palestrante é a Rosa Siqueira, do CEAM. E vamos também convidar todos à Feira do Livro Espírita, que acontece aqui no centro de Matão, que tem excelentes títulos. Eu fiquei muito feliz que eu acabei de sair de lá e tem vários títulos que eu ia comprar, mas não existem mais, né? Já foram vendidos. E a feira acontece então do dia 7 até o dia 13, né? Dia 13 até sábado, é isso mesmo, até o dia 13 de dezembro. Então, o tema de hoje é Diálogo sobre Vivência Espíritas, e vai acontecer um diálogo com o Orson e os convidados, só que antes vamos fazer a nossa oração. Eu convido a todos, a quem quiser, obviamente, fechar os olhos e mentalizar Maria Santíssima e o nosso Mestre Maior, que é Jesus, e agradecer a Jesus por mais um ano que está ocorrendo. Se foi um ano estressante ou se foi um ano talvez caótico, todos os desafios vêm para a nossa evolução mental e espiritual. Então, todas as dificuldades, como Leon Denis diz, a dor é a nossa amiga. A dor sempre nos ajuda a evoluir espiritualmente. Nós agradecemos a Jesus porque jamais nós estamos sozinhos. Quantas vezes o mentor disse para você: olha, toma cuidado com tal pessoa, e às vezes a gente acha que é uma ideia de nossa cabeça. Agradeçamos a Jesus pelo nosso lar, pelo nosso alimento, pela água, pela nossa família. Agradecer ao nosso pai, à nossa mãe, não importa se está aqui ou no plano espiritual, pela nossa reencarnação, que é a primeira prova de amor que os pais nos dão. E agradecemos, nessa primeira parte, toda a equipe que está aqui na comunidade espírita, os socorristas, os médicos, os espíritos que estão, nossos irmãos que estão ajudando os nossos irmãos sofredores, que desencarnaram com doenças, tragédias e demais mortes. E não podemos esquecer de pedir aos anjos de luz a ir no cemitério e ajudar os nossos irmãos que pedem por misericórdia, ou que estão perdidos nas ruas, ou em qualquer lugar do espaço, que eles possam ter a dignidade da reencarnação para resgatar os seus erros. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ficar conosco. Assim seja. Então, o tema dessa noite é Diálogo sobre as Vivências Espirituais. Eu quero chamar o nosso amigo palestrante, Orson Carrara. Muito agradeço. Muito boa noite a todos, é uma alegria estarmos aqui.
Sem dúvida que o trabalho espírita, ele é fruto, é resultado do trabalho de muita gente, encarnada e desencarnada. Fernando se referiu aí aos espíritos desencarnados presentes, e eles realmente trabalham muito, ininterruptamente. Mas o trabalho também é feito pelos encarnados, que aqui laboram, ou fora daqui laboram, dignificando o ideal que nos alimenta, o ideal espírita. Somos adeptos do espiritismo. E todos nós temos uma história para contar. E o que vamos fazer hoje? Vamos fazer com 4 convidados, integrantes desta casa, mas eu penso que poderíamos repetir isso mais vezes com outros também, porque todos nós temos uma história para contar, e essas histórias nos fortalecem. Nós vamos fazer aqui um diálogo informal, totalmente informal, para falarmos um pouco da história desses convidados, mas também falarmos da tarefa executada aqui continuamente através dos anos, através da experiência. Então nós selecionamos 4, claro que haveria outros que poderiam estar aqui, mas não dá tempo, né? Então a gente vai dividir hoje uma equipe e em futuro próximo uma outra equipe. Então vamos começar pelas mulheres. Claudionora Bertacchini, seja bem-vinda. Venha ocupar aqui a tribuna. Ao meu lado, pode ser. Vamos convidar o nosso Zé Aparecido, por favor. Pode escolher o lado, fique à vontade. Eu fiquei no meio para passar o microfone. O nosso João Alberto Castelo e o nosso André Greco. São trabalhadores que estão sempre aqui, são conhecidos de todos nós, e é uma honra valorizar o trabalho continuado desses amigos. Repito que há outros, é claro, em oportunidade futura conversaremos com outros, mas maioria masculina aqui, nós vamos dar preferência para as mulheres, né? Claudionora, você é espírita de infância, né? Sou. E eu gostaria que você falasse um pouco, rapidamente, claro, da sua trajetória espírita, um pouquinho. Bom, eu desde criança fui levada para a doutrina espírita. Meu pai, ele é de família católica, mas o meu pai, na juventude dele, ele teve um problema de saúde. Ele procurou vários médicos para solucionar esse problema e não conseguia resolver. Aí ele foi numa benzedeira, e a benzedeira falou para ele que o problema dele era espiritual, e que ele procurasse um centro espírita e procurasse a doutrina espírita, né? E meu pai foi. Meu pai realmente teve o problema resolvido, e a partir daí meu pai continuou na doutrina espírita. Então, quando meu pai se casou, né, ele já era espírita. E todos nós que fomos nascendo, né, são 7, todos nós fomos conduzidos para a doutrina espírita. Então, desde criança, eu me lembro que na minha casa tinham 3 livros. Tinha um dicionário da língua portuguesa, que era um livro assim dessa grossura, uma capa preta, e tinha um evangelho e um livro dos espíritos. E eu me lembro muito bem do meu pai, que ele trabalhava na roça, e ele não tinha tempo para ficar estudando. Então, toda noite ele sentava na mesa da cozinha, com a lamparina acesa, e ele pegava uns pedacinhos de papel assim, e escrevia. Ou era uma palavra do dicionário que ele queria gravar, ou então era alguma pergunta do livro dos espíritos, ou algum ensinamento, e ele escrevia naqueles papéis. E quando ele ia para a roça, no outro dia, ele enfiava o papel no bolso. E lá na roça, durante o trabalho dele, ele tirava aquele papel do bolso, lia e gravava. Vocês vejam que está surgindo aqui, Matão, uma nova palestrante, né? Claudionora, precisamos escalar a Claudionora para fazer palestra também. Você topa? Vamos ver. Muito bem, olha aí, que legal. E a partir daí, né, eu sempre fui conduzida para a doutrina espírita. Foi assim, evangelização eu nunca participei porque a gente morava no sítio.
Mas, a partir do momento que nós mudamos para a cidade, ele nos fez, né? Porque na época ele não pedia, não. Ele falava, vai, se você não vai, vai. E vocês sempre estiveram vinculados a esta casa, né? Não, quando nós mudamos para cá, em 1977. Até então, nós morávamos em Cedral e a gente frequentava o centro espírita lá. Então, lá eu comecei na mocidade, lá no centro espírita. Mas eu também me lembro, desde pequena, né, que meu pai, ele ia para o centro e levava a gente à noite, até reunião mediúnica. Eu assisti quando eu era desse tamaninho assim. Naquele tempo era comum, eu também. Era. Então, a gente via assim, tinha mesa, os médicos sentavam e a gente sentado ali na plateia. E ele falava assim para nós, não precisa ter medo não, tá? Aí então, um batia na mesa, o outro gritava, o outro chorava, mas a gente ficava tranquilo, porque meu pai falava que não precisava ter medo nenhum. Muito Então, bem. Daqui a pouco eu vou voltar a falar com você de novo para você falar da atividade aqui na comunidade. Vamos passar eu vou passar para o Aparecido primeiro. Vamos perguntar ao Aparecido há quanto tempo é espírita, Aparecido? Como é que chegou ao espiritismo? Eu sou meio ruim de memória agora. Não tem importância a memória, conte o que o coração trouxer. Eu cheguei na doutrina espírita justamente no trabalho que eu faço na casa hoje pelo atendimento fraterno, né? Tinha muitos problemas de noite, não dormia de noite talvez era por causa da mediunidade, mas a minha ignorância não me deixava perceber isso, né? Então eu cheguei na casa através do atendimento fraterno, fui muito bem atendido, fui muito bem acolhido. Faz muito tempo isso, Aparecido? Não precisa precisar a quantidade de anos, pelo menos. Eu acho que uns 10 anos já faz, né? Uns 10 anos já faz. E aí comecei a ficar na casa, comecei a trabalhar, na porta do passe, colocando a pessoa para dentro, depois fui aplicando o passe, aí depois a mediunidade foi aflorando, e hoje eu trabalho na reunião mediúnica, né? Sou médium, trabalho na reunião mediúnica e faço parte do atendimento fraterno. Sempre nesta casa. Sempre nesta casa. E antes da doutrina espírita, você não tinha contato nenhum com o espiritismo? Não, eu era um católico não praticante. Era católico. Assistia a missa pela televisão. Ah, é? Então, não tinha religião nenhuma, na verdade, se for analisar direitinho, né? E quando você tomou contato com o espiritismo, aceitou bem? Aceitei bem porque me respondeu todas as perguntas que eu fazia para mim mesmo, e através do espiritismo eu consegui descobrir todas as respostas que eu queria. E essas respostas, naquela época de perturbação, antes do espiritismo, que você não dormia e ficava perturbado, isso, com o passar dos anos e agora estudando e trabalhando, você consegue administrar bem esse possível assédio de espíritos? Sim, hoje eu tenho controle total e absoluto sobre os espíritos. A mediunidade. Sobre a mediunidade. Então eu estou muito tranquilo sobre isso. Que bom, Aparecido. Passa para o Castelo. Castelo, faz um resumo da sua trajetória, como chegou, como ficou. Eu sei que o Castelo gosta muito da literatura de Ivone Pereira, então ele tem muito para contar, hein? Boa noite a todos. A minha trajetória dentro do espiritismo é bem interessante, viu? Eu, inicialmente, quero falar da minha base. A minha base era catolicismo. Minha mãe era católica e meu pai era um médium vidente, que não praticava o espiritismo, que tomou tratamento de choque porque ele via espíritos e achava que o choque ia resolver o problema. Então ele não interferia na criação. A mãe é que levou todos os filhos, nós somos 6 irmãos, para o catolicismo. Mas dos 13 aos 20 anos, eu estudei num colégio agrícola no estado do Rio de Janeiro, em Pinheiral, chamado Escola Agrícola Nilo Peçanha. E próximo de Pinheiral, tinha uma regiãozinha, era tipo um distrito de 3 Poços, e ali tinha um convento de padres jesuítas. Pense em padres tops. Tinham padres do mundo inteiro que vinham fazer 2 anos de pós-graduação ali, depois iam atender o povo nas diversas regiões do Brasil e dos seus países. E esses padres eram que davam assistência espiritual na escola. Então, naquela época, eu com
14, 15 anos, a confissão era uma cadeira sentada de frente para o outro. Era um bate-papo. E eu fui passar um fim de semana nesse convento, vamos dizer assim, né? E deu vontade de ficar ali. Deu vontade de virar padre. Tamanha era a espiritualidade reinante no ambiente. Bom, depois eu terminei, fui seguir a minha carreira e mudei totalmente a vivência dentro do catolicismo. E eu comecei a questionar muitas coisas com os padres que eu passei a ver depois. E fui me afastando do catolicismo e à procura de algo que me preenchesse. Quando em 2008, eu moro a 150 metros da comunidade, eu passava aqui todo dia em frente, eu nunca vi escrito Comunidade Espírita Cabachude para perguntar o que é isso. E eu procurando algo que me preenchesse. Então, em 2008, um amigo que já até já desencarnou, o Lineu, me convidou para vir assistir uma palestra aqui na comunidade. Eu saí, vim, assisti a palestra, não esqueço, naquela sala ali, do lado, o seu Edo Mariani foi conversar comigo e perguntou, o que você está procurando? Eu falei, estou procurando espiritualidade. Ele falou assim, pois venha, que você vai encontrar. E me deu o livro dos Espíritos. Eu li em 3 dias. E todas as minhas perguntas e todos os meus questionamentos que eu tinha com a igreja, estavam as respostas e as perguntas e as respostas ali. E daquele dia para cá, eu abracei o Espiritismo sem olhar para trás. Então, gosto muito de ler e procuro contribuir dentro do que eu posso. Muito bom, Castelo, muito bom. Vamos ouvir o nosso André Greco, esse personagem tão peculiar aqui de Matão. De 62 anos de Matão. 62 61, anos? Você nasceu onde? 62. Sou daqui de Araraquara, pertinho. De Araraquara? Próximo. Sua Aparecida é de Matão próximo. mesmo? Nasci em Matão. E o Castelo nasceu aonde, Castelo? Piauí. Que cidade? Parnaíba, cidade onde viveu Humberto de Campos. Parnaíba, Piauí. Puxa vida. Bom, ela eu já sei, né? Mas agora o Greco nasceu em Araraquara. Então, você falou outro dia da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Conta um pouco aí, Greco. Então, eu nasci em Araraquara, né? E numa família espírita. Meu pai era espírita, meu avô italiano veio da Itália, trouxe o espiritismo para a família, né? Minha avó também era médium. Meu tio, que era irmão do meu pai, também médium. Isso fez com que, mais ou menos na década de 50, a gente fundasse, do lado da minha casa, um centro espírita. Então, nós tivemos, até 1960 Isso em Araraquara? Isso em Araraquara, até 1962, quando foi vendido a chácara, porque era uma chácara, na realidade. E o centro existe ainda? O centro existe ainda? Não existe Não mais. existe mais. Não existe mais. A partir do momento que foi vendido a chácara, ele já desapareceu, né? Meu avô também faleceu, né? Depois, e o meu tio e a minha avó, que eram os médiuns, eles acabaram fazendo os trabalhos na própria casa deles, né? Do centro não existia mais. Mas em 1960, como já estava previsto a venda da chácara, porque era uma herança do meu avô que tinha que dividir com meus tios, né? E essa chácara justamente onde tinha o centro, tinha o centro espírita da família. E acudia também todo o pessoal da região ali. Era bem próxima à cidade, não era uma zona rural, era bem próxima à cidade da nossa chácara, né? E tinha bastante vizinhos. Tá? E era em frente também à colônia paulista da Estrada de Ferro Araraquara, né? Então tinha muitos vizinhos. Tá? E muita gente participava junto com a gente, que tinha sessão de quarta e de sábado. Quarta-feira era não tinha ainda palestra, essas coisas, eram tempos diferentes, né? Mas de quarta-feira tinha o passe normal para todo mundo, né? Eu tinha não chegava a ser somente o passe, era uma pequena palestrinha do próprio tio e o passe. E de sábado já uma sessão um pouco mais já de enfrentamento com os espíritos mesmo, né? A desobsessão. Então tinha isso.
Mas em 1960, meu pai já prevendo que tinha que dispor da chácara, e a nossa sobrevivência era na chácara. Nossa sobrevivência era na chácara. Toda a nossa vida, os custeios saía da chácara. Nós tínhamos horta, alugava, arrendava também outros pedaços de terras e plantava, e eu trabalhava junto com ele na chácara. E prevendo então que um dia tinha que vender essa chácara e a gente ia perder esse meio, e nós éramos em 9 na casa, de 10, 8 irmãos, mais o pai e a mãe. Então, tinha um parente, uma das irmãs do meu pai morava em Americana, uma cidade bastante industrial, né, na área de tecelagem. Então, ele alugou uma casa lá e nos levou para lá e ficou na chácara. Aí houve uma guinada na minha vida, porque a minha mãe, ela não era muito favorável à doutrina, ela participava mais do catolicismo, exatamente. Então, estando lá em Americana, ela fez com que todos nós fôssemos batizados na igreja católica. Até então não tinha, ninguém tinha, dos meus irmãos não tinha batismo, né? Nós não tínhamos batismo nenhum. Então, eu acabei me batizando na igreja católica com 16 anos. 16 anos. Mas nós ficamos lá só 6 meses, aí voltamos para Araraquara. Aí volta a atividade normal. E o catolicismo também nunca foi. Depois eu me casei, inclusive, com a minha esposa, era muito católica, a mãe, a irmã, trabalhavam para servir na igreja, eram ministra, aquela coisa toda, né? Foram muito católicos. Meus filhos todos são batizados na igreja católica, né? Porque nós nos respeitávamos muito, né? Ela respeitava a minha doutrina e eu respeitava também o catolicismo, inclusive às vezes ia na missa junto com eles, né? E assim foi a minha vida. E você aí até em 2005, exatamente, em 2005 eu estava trabalhando em São Paulo, deixei São Paulo e voltei para Matão. Aí vim para cá. Vim para esse centro e estou aqui até hoje. Muito bem. Vocês 4 são diretores da comunidade, né? Os 4 são, você não? Eu não. Vocês 2? Não. Também não. O Castelo é, né? O Castelo e também. o Greco, os dois extremos aqui são da diretoria, né? Claudenora, fale da sua experiência do trabalho aqui na comunidade. Às vezes você gostaria de fazer alguma sugestão, aquilo que você acha que vai indo bem, como é que você se sente como uma trabalhadora do passe, do atendimento fraterno, o que você gostaria de dizer da atividade da comunidade nesse final de ano? Aqui, microfone. Olha, eu participo de terça, quarta e quinta, né? De terça a gente tem o do Livro dos Médios, depois tem a reunião mediúnica. De quarta tem esse trabalho aqui, o passe, que eu participo também. De quinta-feira nós temos um trabalho de visita no hospital que a gente faz, né? A gente começa às 2h30, vai até às 5 horas da tarde. Nós fazemos parte de um grupo, nós somos em 6, e nós vamos quarto por quarto, né? Ler uma mensagem de autoajuda e fazer uma oração. Aí, depois desse trabalho, 7h15 da noite, a gente vem para o trabalho de vibrações, né? E aí também nós vamos para o trabalho mediúnico. Realmente, eu gosto muito de todos esses trabalhos que eu faço, certo? Não vou dizer para vocês que eu encontro, assim, facilidade, eu tenho bastante dificuldade também. É natural, somos humanos, né? Então, mas eu me encaixei bem naquilo que eu estou fazendo. Tive umas experiências, assim, anteriores, que eu abracei muito trabalho, certo? Porque quando a gente vem aqui, a gente não tem assim muita experiência, então tudo que vão oferecendo para a gente vai abraçando. Aí a gente abraça o mundo com as pernas e aí não consegue dar conta. Eu tive uma experiência muito traumática com isso e não foi fácil para mim não, depois cumprir com todos os compromissos que eu tinha assumido. Porque eu sou assim, se eu assumir o compromisso, eu tenho que ir. Não importa se eu
certo? Não dá para abraçar o mundo, né? Não, não dá. Então foi uma experiência que eu tive e que hoje, toda vez que alguém me convida para fazer um trabalho, eu penso muito bem antes de assumir, porque responsabilidade assumida tem que ser cumprida. Certo? Mas é importante você dizer que se sente bem no que você está Me fazendo. sinto bem, me sinto bem. E vou dizer mais, toda a minha base da minha vida, ela está focada na doutrina espírita. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado os pais que eles me deram, a família que eu tive, e o fato do meu pai me ter conduzido para a doutrina espírita desde pequena. Eu digo que, se eu avaliar a minha vida em comparação à de muitas pessoas, eu vejo, não que eu sou melhor do que ninguém, mas eu vejo as facilidades que eu encontro para lidar com os meus problemas, coisas que muitas pessoas não têm. Tudo isso em virtude do quê? Em virtude da base da doutrina espírita, a base que a doutrina espírita me deu. Muito bom, Clodomar. Castelo, você ia se referir também ao trabalho no hospital. Gostaria que você complementasse aquilo que você até comentou comigo, né? Exato. Esse trabalho de visita hospitalar, que é feito todas as quintas, das 3 às 5, ele está fazendo 1 ano e meio agora, que é efetuado por esse grupo de 6 pessoas. E quando fez 1 ano, existe um irmão espiritual que acompanha esse grupo, dando suporte ao grupo. E com 1 ano, ele passou uma mensagem, e eu gostaria de ler essa mensagem para vocês. Caros amigos e irmãos, nesse período atual, estamos completando uma etapa de nosso trabalho de visita fraterna para dar início a uma nova etapa. Com muita alegria e satisfação, vemos a melhora de cada um no desempenho do trabalho. Cada vez a união e a alegria os envolvem e os resultados cada vez mais produzem bons frutos. Continuem cientes de que nós estamos sempre do vosso lado. Vossos compromissos são também os nossos, já que também nos comprometemos ao trabalho convosco. Nunca se esqueçam das responsabilidades e dos compromissos assumidos, pois se conseguir êxito em qualquer trabalho, faz-se necessário comprometimento. A melhora de cada um está cada vez mais visível. Hoje já se sentem mais familiarizados ao trabalho que fazem, já não se preocupam quem são aqueles que lá estão, apenas que são nossos irmãos em necessidades. A semente do bem segue sendo plantada. Alguns de vocês, por experiência, sabem os resultados pelos relatos em comunicações de irmãos acolhidos, pois não são só esses, existe uma infinidade de outros que são beneficiados. Além disso, vós não tem noção do que ocorre no coração de nossos irmãos encarnados quando são tocados pelas mensagens e pelas palavras de carinho e conforto que recebem. Muitos daqueles que lá estão não têm tido nenhuma palavra, nenhum conforto, estão com o coração aflito, cheio de medos, angústias, incertezas, diante do sofrimento que lhes bate à porta. Por isso, meus irmãos, lhes pedimos, não desistam nunca, prossigam. Vós não tem noção das bênçãos que conseguem colocar nos corações de cada um, o alívio mesmo que é momentâneo dos seus pesares. Esse trabalho é infinito, pois vós mesmos tens a prova que a cada dia lá se encontram pessoas diferentes que carecem de amor e atenção. São muitos. Sigam sempre confiantes, pois o amor divino estará sempre nos amparando. Daqui estamos muito felizes com a nossa parceria. É muito gratificante ver um trabalho no bem ser realizado com vontade. Ame, meus amigos, mesmo que este amor seja mínimo em seu tamanho no começo, pois somente com o tempo e o seu exercício é que aprenderemos o seu verdadeiro significado. Continue, não desperdice essa oportunidade bendita que tem em vossas mãos, pois todos vocês sabem que são os maiores beneficiados quando praticamos o bem. Celebrem, comemorem, o amor é para ser celebrado. Mensagem psicografada dia 12/6/2025, pelo irmão que nos acompanha
nessas visitas espirituais. Muito bom, Castelo. Aparecido, aproveitando o ensejo e o direcionamento deste pronunciamento do nosso Castelo, nesses anos de experiência no atendimento fraterno, qual é a maior carência que você tem notado nas pessoas que buscam ajuda? Qual é a maior aflição que se destaca para essas pessoas que buscam ajuda? Orson, eu já tinha um carinho todo especial pelo atendimento fraterno, e a partir do momento que a gente começou a trabalhar no hospital, toda semana a gente encontra 4, 5 pessoas com depressão, muitos já com quadro de obsessão. E por isso que eu acho que não só a doutrina espírita, como qualquer outra religião, seria muito importante focar nesse trabalho de atendimento fraterno. Botar uma seriedade nesse trabalho de atendimento fraterno. Por quê? Porque esse trabalho, Orson, ele faz com que as pessoas evitem chegar no quadro de obsessão. A medicina e a espiritualidade andando junto evita no futuro uma obsessão. Evita a pessoa que está com uma depressão se envolver com drogas. Por quê? Porque está trabalhando a espiritual e o tratamento médico. Então eu acho que é muito importante as casas cada vez se preparar melhor para fazer esse trabalho. Muito bom tocar nesse assunto, Aparecido. Eu quero dividir com vocês algo que está despontando no movimento espírita nacional. É uma ideia nova que eu aceitei imediatamente, vi muita coerência nisso, surgiu por algumas iniciativas em diferentes pontos do país e está crescendo, que é substituir a palavra atendimento fraterno por acolhimento fraterno, que vem ao encontro do que o nosso Aparecido está dizendo. Porque a palavra atendimento, usada já há bastante tempo, né? É uma palavra consagrada nesse atendimento às pessoas que buscam. Na verdade, a gente não está atendendo ninguém, porque a gente não vai resolver o problema da pessoa, né? A gente comparece ali como conforto, a alguém que está ouvindo as aflições, como tão bem declararam os 3 que se referiram ao trabalho aqui. Mas a palavra acolhimento, ela cabe melhor, porque você acolhe alguém que está em aflição. Você acolhe alguém que está passando por dificuldade, tem dúvidas, tem perguntas para fazer. Então, eu particularmente gostei muito da ideia. Existem vários amigos aí que estão abordando isso com essa nova nomenclatura para aprimorar o trabalho. Inclusive, existe uma proposta antiga dentro do movimento para que as casas criem, o que o Aparecido acabou de falar, as casas criem núcleos de ampliação de diálogos, porque muita gente comparece desejando entender o que se passa. E talvez um sistema de roda de conversa, não para substituir palestra, não, as palestras são importantes, mas talvez abrir mais espaço para diálogos. E Greco, como é que você tem sentido todo esse trabalho aqui na comunidade de paz, de atendimento fraterno? O que seu coração gostaria de dizer? Olha, Orson, hoje em dia, nós entendemos que toda a população, não é só do Brasil, né, passa por dificuldades muito grandes, inclusive de relacionamento, entendimento do momento atual. As dificuldades são muito grandes e hoje, então, cria-se um aspecto de tensão, né, na vida das pessoas, que acabam não sabendo como conduzir esse momento, né? E muitos acabam entrando no desespero e têm a necessidade, e não encontram, às vezes, dentro da sua doutrina, alguém que possa ajudá-los a mostrar o caminho, mostrar não que a gente vá resolver o problema, mas mostrar para que ela possa, aos poucos, ir entendendo as necessidades, as suas próprias necessidades e poder, então, sair daquele momento terrível, né, que acontece. Eu acho que o atendimento fraterno, o acolhimento fraterno, como você acabou de falar agora, é uma coisa que nós tratamos aqui com muito carinho, as pessoas que nos procuram, porque a gente entende que também nós passamos por isso. Nós passamos também por muita dificuldade, mas porque nós fazemos acolhimento fraterno, que nós não temos dificuldade. A gente não é diferente, né? A gente não é diferente de ninguém. Então, mas isso nos permite até fazer entender melhor
aquele nosso irmão, nossa irmã que está com dificuldade, porque também a gente passa por muitas dificuldades, apenas que a gente tem uma doutrina reveladora, né? Aquela doutrina, eu costumo dizer que, para quem não conhece, as doutrinas são todas iguais, é como se fosse um caixão bem fechado. A diferença é que a doutrina espírita abre a tampa desse caixão e mostra exatamente o que tem dentro, né? Então nós mostramos exatamente como é que o relacionamento entre o mundo material, entre que nós vivemos agora, e o mundo espiritual, o que traz a revelação a muita gente, né, que tinha a dúvida do que será depois, né? Por que eu passo isso? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu tenho que nascer nessa família? Por que gente nasceu rico, outro nasceu pobre, ou nasceu doente, outro nasceu sem braço, sem perna? Então, essas dificuldades todas, isso não é levado assim para, em outras doutrinas, da forma que nós levamos, mostrando que nós estamos sofrendo, porque nós também somos culpados por isso, né? E quando nós entendemos isso, então nós temos que fazer tudo para que nós possamos nos melhorar. E a gente tenta dar essa conotação para essas pessoas, para que eles possam, através de conhecer-se próprio, poder se melhorar e sofrer menos depois. Muito bem, Greco. Veja vocês, uma conversa informal, breve, mas nós estamos conhecendo aqui 4 histórias, depoimentos, eu estou descobrindo palestrante novo aqui, né? Olha só, né? Nós vamos conversar mais depois, né? O Greco, aí. Mas é isso. Socorou. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui aos nossos convidados? Esse tipo de conversa desperta alguma vontade de fazer alguma pergunta fraterna, uma pergunta amiga diante de tantas situações que surgem? Será interessante vocês também participarem. Não? Pode fazer. Quer fazer, Leila? Então pega o microfone para sair na gravação. A gente percebe, diante desse bate-papo, né, a respeito do trabalho que é realizado na casa. Mas a questão é, será que só trabalham a importância do estudo na casa, né? Sem o estudo, sem a base, a gente não consegue entender no todo o que é essa doutrina. E se hoje vocês estão aqui, com certeza fazem parte dos estudos da casa, colaboram como voluntários da casa, são trabalhadores realmente. Mas eu gostaria que o André falasse um pouquinho também a respeito do trabalho totalmente voluntário de sábado. André, fala um pouquinho a respeito. Essa é uma eu acho que quem é realmente espírita, né, que se doa para a sua doutrina, evidentemente tem que arrumar sempre alguma coisa para fazer. E nós abraçamos o trabalho no núcleo assistencial. Hoje, até como presidente do conselho, eu vivo praticamente dentro do núcleo, né? Porque aquilo para mim é uma vida, né? A gente tem hoje praticamente 200 e poucas crianças, né? 240 crianças lá, que está sob responsabilidade de todos os funcionários nossos lá. Eu não sou funcionário, eu sou simplesmente um voluntário. Um voluntário. Um diretor, né? Voluntário. Um voluntário. A Lênia é voluntária também, né? Tá? E tantos outros aqui também que colaboram com a gente, todos são voluntários. E dentro desse trabalho, não só esse trabalho de escola que nós temos lá, nós temos de sábado à tarde o programa Família, Projeto Família nosso, onde nós atendemos as mães com as crianças. E dentro desse programa nós fazemos a nossa... eu, inclusive, sou um dos responsáveis por fazer... falar sobre a espiritualidade com esse pessoal, que eles não têm praticamente a noção nenhuma, né? Até mesmo porque aqueles que são de outras religiões, eles são de outras religiões, mas também não praticam, né? Quem falou que era
não era praticante, o Castelo, né? São de outras religiões, também não são praticantes, porque eu vejo assim, a religião, todas elas estão preparadas para nos orientar de alguma forma a sermos melhor e indicar o caminho para Deus, não é? Todas as religiões fazem isso. A nossa doutrina, felizmente, ela nos dá um caminho assim, talvez mais curto, né? Para que a gente possa entender. Então, eu sou um dos responsáveis lá de sábado para fazer essa demonstração para as mães de por que elas estão aqui, por que elas estão com essas dificuldades, quais são. Então, a gente fala sobre, realmente, sem dizer que nós estamos querendo que elas sejam espíritas, porque isso também não é a nossa intenção, mas levar a nossa mensagem para que elas possam refletir depois e tomar as suas decisões, não é isso? E depois elas têm, isso era no primeiro momento, que a gente chama o primeiro momento das 2 até as 3h15, e no segundo momento são oficinas, então tem costura, tem artesanato, tem uma série de outras, as crianças têm informática, tem diversos cursos lá que são voluntários também, que estão lá para trabalhar e dar essa atenção a esse pessoal. Então, todo sábado nós temos, e estamos encerrando, inclusive, nesse sábado agora, o projeto desse ano, né? Então, nós vivemos praticamente hoje trabalhando no voluntariado, né? Junto com a Leire. Mais alguma pergunta? Não? Fiquem à vontade, viu? A oportunidade é valiosa. Se não, a Leire destacou a importância do estudo, a gente percebe. Claro, eu ia oferecer, pode usar a palavra. Sobre o estudo, eu carrego comigo, eu não sei se é espírito, esse pensamento. A pessoa que não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Verdade. Quer dizer, se a pessoa não adquire conhecimento, se alguém falar alguma coisa para ela, ela não vai entender. Se ela precisar se expressar, ela não vai conseguir porque ela não tem conhecimento. E se ela não tem o conhecimento, muitas vezes a solução do problema está na frente dos olhos dela e ela não consegue discernir, certo? Então, o estudo, ele é a base de tudo, certo? É ele que nos capacita nas nossas tomadas de decisões, certo? Sem ele, nós não vamos ter condição nenhuma de sair vitorioso. Só que não basta só saber, precisa ser, certo? Então, não basta só o conhecimento, tem que colocar em prática. Em uso. Okay? Muito bem. Castelo, você é um admirador da literatura de Ivone Pereira. Eu acho que a oportunidade de você falar sobre isso é muito valiosa hoje. Você não pode perder essa oportunidade. Rapidamente, claro, mas... Jogou no fogo aqui agora. Na verdade, eu entrei aqui em 2008 e eu fui ter um conhecimento sobre Ivone Pereira em 2011, quando eu assisti uma palestra lá no Allan Kardec com Pedro Camilo, falando sobre Ivone, uma heroína silenciosa. E eu, a partir daquele dia, eu li esse mesmo livro, eu comprei esse livro, e eu comecei a ler todos os livros de Ivone na sequência. Minto, na sequência não, porque o primeiro livro que eu li, depois de Heroína Silenciosa, foi Memória de um Suicida, que era o único que tinha na nossa livraria. E aí eu comecei a ler as demais obras dela, um total de 10 psicografias e mais outros que tem. Mas Ivone é um fenômeno, né? É uma das maiores médios que esse país já produziu, e quando eu falo maiores não é em termos de tamanho, é em termos de qualidade, né? Era fabulosa. É interessante, né, Castelo, que além de médium psicográfica, ela era também uma excelente escritora, né? Também. Perfeitamente, era uma excelente escritora, e ela já fazia na juventude crônicas, né? E já publicava as suas crônicas em revistas e vinha exercitando isso. E ela tinha só o curso primário,
Ela não tinha estudo, ela só tinha o curso primário, mas tinha uma capacidade imensa de escrever, de se expressar, de transmitir os seus conhecimentos. Um detalhe importante, Ivone, é que as psicografias dela, ela era levada até o local, assistia tudo, vinha e escrevia. Praticamente não era psicografia, era relatos que ela mesma presenciava, ela assistia. Então, o drama da Bretanha, por exemplo, que ocorreu lá numa determinada época, ela era levada ali, assistia tudo, voltava e escrevia. É psicografia, sim, mas ela estava relatando o que ela visualizava na sua visita àquela região. Quando ela foi convidada por Leon Tolstói para escrever sobre a Rússia, ela falou: não tem nada a ver com a Rússia, não tem interesse em escrever nada da Rússia. Ele a levou durante o sono até a Rússia e mostrou para ela que ela tinha tido encarnações na Rússia. Aí ela começou a psicografar, e psicografou 12 contos pela psicografia de Leon Tolstói. Mas ela assistia tudo, ela era levada naquele local, determinado assunto, e assistia tudo, voltava e escrevia. Então é muito interessante essa característica. Muito bom, Castelo. Aparecido, o que o seu coração gostaria de dizer para todos nós aqui? Fique à vontade, palavra livre. Eu gostaria de dizer para as pessoas que vêm procurar o atendimento fraterno, e muitas vezes a pessoa vem uma única vez, é atendido, e se decepciona porque acha que tinha que ser resolvido no Não foi resolvido na primeira vez. Tem que ter uma persistência, gente, tem que ter uma persistência, porque o único que tinha o poder de, no único contato, fazer a pessoa melhorar era Jesus, na época que ele caminhou entre nós, né? Nós não temos essa capacidade. Muitas vezes a gente, atendendo uma pessoa, a gente primeiro vai ouvir todo o relato que ela tem para a gente, depois a gente tem que, junto com ela, eu sempre falo, Orson, que 80% da recuperação de uma pessoa é merecimento dela, e 20% somos nós, os atendentes. Por quê? Porque nós, junto com ela, nós vamos procurar encontrar caminhos, e muitas vezes ela chega até nós, e um caminho que nós aponta, ela já tentou percorrer e não conseguiu. Então nós vamos ter que encontrar um caminho para ela, mostrar aquele caminho, e muitas vezes isso não é suficiente. Depois de mostrar o caminho, nós temos que caminhar um pouquinho junto com ela por esse caminho, para ela se sentir segura, se sentir acolhida, para depois ela dar continuidade na sua vida. Porque uma única vez que chega no atendimento fraterno não vai conseguir o objetivo. A pessoa precisa ter persistência e confiar no trabalho da casa, que aí sim ela vai alcançar o objetivo dela. Muito obrigado, Aparecido. Aproveitando a sua linha de raciocínio, a nossa Claudionora falou aqui que não basta o conhecimento, é preciso agir de alguma forma, né? E todos nós podemos agir de alguma forma. O trabalho espírita se desdobra em múltiplas faces. Não vamos pensar que o trabalho espírita é fazer palestra. Não. O trabalho espírita se desdobra em múltiplas faces. Então, é um trabalho amplo, cada um vai achar a sua área de trabalho. Hoje, eu e o Greco estávamos comentando lá na barraca da Feira do Livro sobre a atividade espírita tão variada, né? E cada um de nós vai se localizar no ponto que afina, no ponto que se sente bem. Como disse a Claudionora também, eu me sinto muito bem no que estou fazendo. É muito gostoso ouvir isso, né? É muito saudável para todos nós ouvir uma declaração assim. Então eu quero, nós já estamos lá quase 8:55, agradecer a vocês aqui pela disposição. Eu penso que foi muito agradável, né? Sim. Penso que foi muito agradável e saudável, né? Eu acho que a gente deve repetir esse modelo, né, Lírio? Só complementando um pouco do nosso trabalho de sábado lá, no núcleo, né? Não só nós tratamos da parte espiritual, como também da parte de dar uma condição técnica para as pessoas
depois tentarem fazer alguma coisa com o que aprendeu lá nos cursos, né? A gente trabalha também dando a condição de vida, né? Que nós fornecemos a cesta básica para todos os nossos assistidos lá, né? Hoje em dia está muito difícil, né? Porque antigamente a gente tinha a campanha Alta de Souza, que arrecadava alimento toda semana, rua, né? toda semana saía fazendo a coleta de alimentos, então a gente tinha a nossa despensa sempre em condição de atender. Hoje nós fazemos, inclusive, por ideia, inclusive, do nosso amigo Diego, né? Isso, a gente faz a coleta entre nós mesmos. Então, eu dou alguma coisa, o outro doa, mas e a gente forma, além de trabalhar como voluntário, a gente também faz as nossas doações para poder atender os nossos atendidos lá de sábado, né? Então, e a gente gostaria até, se alguém puder fazer essas doações, a gente está aqui aberto para receber. Agora nós paramos agora no sábado que vem, depois volta no começo do ano, mas já a gente precisa depois já ter a preparação para poder acudir essas famílias que têm situações às vezes lamentáveis, né? Então, eu deixo aqui um pedido a vocês. Quem puder fazer alguma doação, que seja semanal, seja mensal, porque hoje nós, inclusive, não fornecemos uma cesta hoje completa. Todo sábado a gente verifica o que as pessoas estão precisando para aquela semana. Então, a gente dá aquilo que está precisando na semana. Então, não chega no final do mês, dá uma cesta, porque às vezes talvez nem precisa de tudo aquilo, né? Então, a gente está dando aquilo que realmente as pessoas falam, estou precisando de arroz e feijão, então leva arroz e feijão, e assim por diante. Então, se alguém puder, né, auxiliar no núcleo esse nosso projeto de sábado à tarde, a gente agradece muito. Tá? Muito obrigado. Muito bom, Greco. Alguém de vocês quer mais usar a palavra ou podemos encerrar? Acho que sim. Podemos encerrar, então? Eu gostaria só de falar uma coisa aqui. Nós temos um grupo de vibração que funciona todas as quintas, que são 25 minutos, das 7h20 às 7h45. Se alguém tiver interesse em participar desse grupo de vibração, está aberto. E se tiver também pessoas que tenham disponibilidade e que tiverem vontade real de participarem de visitas hospitalares, também está aberto. Podemos montar um outro grupo. Essas visitas são importantíssimas. O hospital nos recebe de braços abertos. É lógico que a gente tem que seguir uma série de burocracias, mas são fáceis de ser feitas e é possível. Quantos quartos, em média, do Castelo? Olha, nós atendemos, já fizemos uma média de 70 pessoas por semana. Por semana. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Quinta-feira, das 3 às 5 lá, mas na verdade começa aqui às 2h30, dentro dessa comunidade, com uma prece de abertura. Depois se vai para o hospital, se visita todos os quartos, se faz uma prece na porta do centro cirúrgico, na UTI neonatal e na UTI adulta, e se visita quarto por quarto, fazendo a leitura de uma mensagem e uma oração do Pai Nosso e palavras de bom ânimo, de encerramento. E as pessoas aceitam bem, né? Aceitam muitíssimo bem. Muitas pessoas se emocionam, a gente vê as lágrimas escorrerem. A Claudeonora está dizendo aqui que é muito raro lindíssimo. Não aceitar. Muito bem. O nosso castelo abre uma perspectiva imensa aí. E quando voltamos ao trabalho espírita, né? As vibrações também são trabalho espírita. O trabalho espírita está em toda parte, né? Toda iniciativa movida em nome do ideal espírita é trabalho espírita. Não precisa ser palestra, não precisa ser doação de cesta básica, não precisa ser paz. Qualquer iniciativa movida pelo ideal espírita é trabalho espírita. Então a gente fica feliz, né? Uma atividade como esta é um trabalho espírita, né? Estamos juntos aqui. Então a minha gratidão a vocês pela disponibilidade, pelo aceito. Eu fiquei muito contente porque eu descobri alguns palestrantes novos aqui. Então é uma oportunidade maravilhosa.
Muito obrigado. Fernando, devolvo a palavra a você. Uma salva de palmas para eles. Eles merecem. Fiquem à vontade. Nossos agradecimentos aos nossos irmãos aqui da comunidade, os nossos amigos. É muito especial a gente conferir entrevistas e diálogos com pessoas tão importantes que muitas vezes as pessoas que visitam a comunidade não conhecem, né? Então vamos aproveitar antes da oração e convidar os nossos amigos passistas para ir lá na sala dos passes. Aqui nós temos o passe coletivo, né, que acontece todas as quarta-feiras depois da palestra. Eu não vi a numeração aqui. Então, convido vocês, a quem quiser, fechar os olhos para a nossa oração final de hoje, agradecendo a Jesus. Nós agradecemos ao Divino Mestre pelos espíritos que nos ajudam aqui na nossa comunidade, e vamos agradecer então a toda a diretoria da comunidade Cabaxútil. Se vocês vêm assistir, se a gente vem assistir palestras, se dá tudo limpinho, as cadeiras bem conservadas, e além da organização espiritual, tem a organização física aqui na comunidade, é por causa da diretoria, dos nossos amigos que estão sentados aí e o pessoal que estava aqui. Então, nossos agradecimentos especiais de dedicação e amor, é verdade? Agradecemos ao Divino Mestre, ao Espiritismo, a Allan Kardec, porque o Espiritismo é consolador, e nós encontramos muitas pessoas que sofrem e não têm uma mensagem consoladora, que não têm oportunidade de um centro espírita perto da sua casa, ou para saber o que acontece com o pai, a mãe, ou sobre reencarnação, ou principalmente estudar as palavras de Jesus. E nós temos esse benefício de reencontrar o Espiritismo nessa reencarnação. Agradecer toda a espiritualidade amiga e pedir para Jesus proteger todos os animais, que sejam domésticos ou selvagens, proteger todos os hospitais físicos e espirituais, os socorristas, principalmente os países que ainda estão em guerra. Tem países que estão ainda confrontando um com o outro para adquirir territórios. Que Jesus possa abençoar os espíritos socorristas, porque muitas vezes não conseguem, com dando ódio nesses países, não conseguem resgatar os espíritos sofredores. Que Jesus nos acompanhe até na nossa casa, que Jesus ilumine os nossos familiares, ilumine os espíritos que nos acompanham, principalmente os mais necessitados. Até um convite para os espíritos que nos acompanharam, que precisam de ajuda, a permanecer aqui no centro espírita para ser atendido pelos mentores espirituais. E vamos então sempre usar aquela frase de São Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Assim seja.